não foi destruída? Em vez de separá-la com 70 línguas depois da Torre de Babel, por que ela não foi imediatamente destruída? A resposta é, porque ela fez a mistura. Ela pegou coisas boas. Se você olhar nas igrejas evangélicas, todas elas têm coisas positivas, tem coisas boas, mas tem coisas misturadas. Não é diferente com a Bíblia que os padres já criaram. Exatamente a tendência dos padres era fazer isso. Por isso que eu apelo a todos os nossos queridos telespectadores, se vocês querem uma Bíblia confiável, vocês têm que buscar em Yeshayahu 58. Isaías 58 está a resposta, e em Zacarias 8:20 está a resposta. O que é que está lá em Zacarias e em Yeshayahu 58? Está ali. E voltareis para as veredas, o quê? Antigas. Se você tem uma Bíblia que ela está em harmonia com a Torá, com os Ketuvim e com a Brit Hadashah, você está com a Bíblia confiável. Você está com a Brit Hadashah confiável. Porque eu sei das contaminações que elas têm com Roma. Em relação ao Espírito Santo, por exemplo, na verdade, a palavra Rua HaKodesh, não existe em português a expressão e nem em grego em nada disso. A palavra Espírito Santo. Quem colocou essa expressão foram os padres categoricamente. E a prova do crime? A prova do crime foi confessada pelos próprios padres. Primeiro naquele texto que ele mesmo citou ali, que lá embaixo o próprio padre diz, fomos nós que colocamos o texto. Segunda prova do crime, quando eles traduziram. Porque a expressão é Rua HaKodesh. Porque Rua significa espírito. Ha, artigo definido, ou Kodesh. Ou seja, traduzindo seria os padres, se eles fossem fiéis, eles fariam. Espírito, ou santo, se referindo à pessoa do próprio Eterno. E não acrescentando uma terceira pessoa. E isto sim acontece, meus prezados telespectadores, pela visão que o Ocidente não tem do Eterno, a visão hebraica que o Ocidente perdeu do Eterno, a visão que o Ocidente, o ocidental, o romano, o brasileiro, a visão que o francês, o japonês tem do Todo-Poderoso, é a visão dada pelos gregos, é a visão de Deus, um homem sentado num trono, com um cajado do destino nas mãos. Esta é a visão que está na cabeça de cada criança. Do lado, um filho. E logo adiante, um outro ser chamado Espírito Santo. Exatamente esta é a visão grega que eles passaram e que eles tinham que transmitir na Bíblia deles. Eles tinham que passar esta visão. Mas quando vocês recorrem ao hebraísmo, vocês vão ver a palavra em hebraico, quando os próprios judeus todos os dias recitam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Todos os dias os judeus dizem, ouve Israel, o Altíssimo Elohim é o nosso Eterno, o Altíssimo é um só. Todos os dias Yeshua, quando era pequenininho, ele dizia, o Eterno é um só. E ele mesmo diz, Ani, Hu, eu que estou aqui embaixo, é ele que está lá em cima. Porque no capítulo 5 explica quem é o Eterno lá de Bereshit, de Gênesis, e quem é o próprio Mashiach. Para vocês terem uma ideia, o Eterno não tem a visão e nem a figura que o ocidental, manipulado por Roma, esboça em seu cérebro como a figura de um Zeus sentado em um trono. O Eterno não é isso, queridos. O Eterno não tem esta aparência. O Eterno, ele tem um corpo físico? Tem. O Eterno é uma pessoa? É, ele é uma pessoa. Mas ele não está na dimensão matéria. Ele não é isso aqui, ó. O corpo dele é diferente desta matéria. Ele não está preso ao tempo e nem tampouco ao espaço físico. E ele se manifesta em 4 consoantes, porque o seu nome é Yud, emanação, Re, criação, Vav, ação, e Re, criação. Dentro do Yud, Re, Vav, Re, o Eterno se manifesta com 72 nomes, porque ele mesmo revela, eu não tenho nome como os deuses das nações pagãs. Eu não tenho nome como Zeus, Deus tem, como Moloque ou Baal Zebu.
porque o meu nome é tão gigantesco que não cabe nos universos do Tissitissum da criação. Então, quando ele se manifesta, ele gera um nome segundo a sua manifestação. Quando ele está lá em cima, ele é Iah. Por isso que você fala Yahu. Hu, ele. Iah, aquele que está lá em cima. Quando ele se manifesta naquilo que é no presente, passado e futuro, ele é exatamente Yehie, Axé Yehie. Exatamente foi o que falou a Moshe, quando disse: diz qual é o teu nome para que eu diga a Faraó. Ele não disse eu sou o que sou. Ele disse Yehie, Axé Yehie. Diga que o eu serei o que serei, irá com vocês. Então o Eterno é as manifestações, os nomes dele são as manifestações. O Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, é a própria pessoa do Eterno. E Yeshua é uma manifestação em carne da pessoa do próprio Eterno. Ou seja, quando Yeshua se manifesta em carne, o Eterno não perdeu a sua essência original. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos dois. Ele disse isso? Não. Eu e o Pai somos um só. Porque ele está numa essência e eu estou aqui em outra essência. É como um copo de água. Mas ambos somos o quê? Um só. O judeu compreende isso com uma clareza tremenda. Mas os gregos têm dificuldade de entender isso, devido à mentalidade que colocaram no seu cérebro pelos gregos. Então, o nosso irmão Azarias tem 5 minutos ainda. Você vai querer já passar para a pergunta? Tem o irmão Tadeu também, que quer fazer uma pergunta. Você tem 5 minutos. Você quer passar esses 5 minutos? Quer repassar? O nosso irmão Tadeu, então, vai fazer a pergunta. Para quem? Para o nosso professor Robespierre. Rapidamente. A tradução do Novo Mundo das Escrituras, para quem não sabe, das Testemunhas de Jeová, ela critica duramente as nossas Bíblias. Quem estudou com eles deve saber isso. O professor com certeza sabe. Certo. Então eles também criticam duramente as Bíblias que nós usamos. Inclusive citam vários exemplos, como que o professor deu. Entre outros, João 7, do versículo 53 e o 8 até o 11, é dito por eles que toda essa parte não se encontra nos manuscritos mais antigos. Cita também Marcos, do capítulo 16, versículo 9 em diante, até o final, não se encontra. Cita também aquela passagem do tanque de Betesda, aonde diz que o anjo não descia e mexia as águas para que alguém fosse curado. Então a tradução do Novo Mundo das Escrituras, das Testemunhas de Jeová, diz isso aí. A pergunta que eu faço, resumindo, para não se alongar muito, é a seguinte: então será que nós deveríamos usar essa Bíblia ou uma outra Bíblia e começarmos tudo de novo, sendo que nós já estamos com os sinais da volta do Senhor Jesus, ou como o professor entende, um outro nome, Salvador está da humanidade, iminente, a iminente volta do Salvador e o arrebatamento, que é iminente também, certo. Embora não se prega muito hoje nas igrejas, infelizmente, essa passagem. Será que nós iríamos então começar tudo de novo? Eu estou há 27 anos na fé. Há pessoas aqui talvez seja meses, outros mais que eu. Começar tudo de novo, pegar uma nova, a Bíblia do Senhor Jeová, uma outra Bíblia, não sei, né? E começar de novo. E talvez daqui a 10, 20 anos, a gente vai estar aprendendo alguma coisa e o arrebatamento vai acontecer e não vai dar tempo. Eu queria fazer essa colocação, que o professor pudesse falar em cima do assunto, e se for possível, certo, sobre isso, especificamente. Com respeito também qual seria o segmento, qual igreja, se ortodoxa, ou reformista, ou tradicional, ou pentecostal, que o professor muito frequenta. Bem, a resposta direta à vossa pergunta é o seguinte: na verdade, Babilônia está caindo. Isso é o que está acontecendo. Os padres fizeram muito bem feitas suas mentiras e esconderam debaixo de 7 tapetes. E esconderam tão bem feito que fica difícil. Mas Babilônia iria cair.
E o que fez cair Babilônia? E eu posso responder para você, uma das coisas que fez cair Babilônia foi a tecnologia. A segunda coisa que fez cair Babilônia foi o conhecimento está se multiplicando demais. Os padres não conseguem mais esconder o furo que fizeram. Na verdade, não existe 360 livros da Bíblia, aliás, 4 livros, 7, 8, 10, de uma Brit Hadashah. Vocês não têm ideia de que desde a época de Diocleciano, 303, até o ano de 1788, a Igreja Católica queimava e pagava caro para quem desse tudo que era de hebraico e aramaico. Nós temos uma bibliografia imensa que fala sobre isto. Na verdade, querido, você que fez a pergunta, a Igreja de Roma, ela queria perpetuar para sempre a mentira. Uma mentira misturada. As versões que você vê hoje, na atual conjuntura, estas versões vocês não devem confiar, porque elas fazem vocês voltarem de volta para Roma. Mas já vi um homem que responde a sua pergunta, o próprio profeta Isaías, conhecendo a natureza de pergunta, como pessoas como você queria perguntar isso. Ele escreveu no seu capítulo, quando ele diz: então clamarás ao Yehoá, e ele responderá. E então ele colocou aqui um termo que chama-se, e estes serão chamados de reparadores de brechas, de antigas veredas. Veja, querido, não foi tudo que Roma mudou. Roma é esperta. Não foi tudo que Roma misturou, não foi tudo que Roma mudou. Tem coisas que ela não mudou. E estes elementos que ela não mudou, era exatamente para confundir você. Você não sabe qual é o caminho, você está confuso. Exatamente porque existem tantas coisas que não é e tantas coisas que é. Porém, eu quero deixar bem claro que hoje você deve se voltar para o hebraico, para a pesquisa. Eu não chamo a atenção de você, desconfie nessa Bíblia, confie naquela. Eu chamo a atenção à sua consciência, à sua inteligência e o seu ato de pesquisar. Pesquise, busque, estude, busque nas línguas originais os textos. Foi o que nós fizemos aqui na Peshita. Foi o que nós fizemos na Peshita. E podemos assim harmonizar esta Peshita exatamente com as Bíblias, com o texto da Torá, o melhor da Torá. Foi o que aconteceu lá no México recentemente. Recentemente lá no México eles pegaram a Peshita atual e fizeram uma análise com essa daqui. E eles disseram: Robespierre, nós poderemos ver que esta Peshita, que foi feita pela Comissão de Estudo Internacional, porque não foi eu que fiz, foi feita por uma comissão de estudo internacional, entre eles professores, teólogos, rabinos, automaticamente ela está mais próxima da realidade. Não é que é perfeita, não que ela seja melhor, não que ela seja perfeita, ela está mais próxima da Torá, está mais próxima das realidades bíblicas do que existe as versões de hoje, dos dias atuais. Por isso eu chamo a atenção para você: volte para casa, volte para o passado, volte para as veredas antigas, volte para o eterno, porque no primeiro século da era judaica messiânica não existia nenhum grupo chamado de cristão. Cristianismo não existia. Cristianismo foi uma cobra criada de Constantino a partir do ano 313 a 325 e colocada um papel final no ano 340 em diante. Um papel que até hoje exerce a sua função de pegar a religião de Babilônia e misturou-se com os judeus Natsiri. Se você quiser saber das veredas antigas, se você quiser saber quem eram os homens, as mulheres que amavam Mashiach e a verdade pura do primeiro século, você tem que se voltar para os judeus chamado Yahudim Natsiri. Eles eram o que apoiava as verdadeiras escrituras, escreviam as verdadeiras escrituras, mostrava um Yeshua, mostrava uma verdade pura, que posteriormente foi maculada por Constantino para adaptar-se. E neste livro, o livro de Jerônimo fala isso, o Papa Damaso pedindo: você, Jerônimo, faça uma Bíblia
e adapte a ela segundo o gosto do paganismo romano. Os próprios padres confessam isso.